Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o professor de Direito Cândido Albuquerque. Como está a relação entre os três poderes da República? Qual a avaliação do entrevistado sobre os governos Eumano de Freitas e Lula? Vamos falar do fator Ciro Gomes nas eleições de 2026 aqui no Ceará. Ainda os planos do convidado para a disputa política do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Cândido Albuquerque é advogado. O convidado é ex-presidente da OAB no estado do Ceará e foi conselheiro federal da entidade. Cândido é professor na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal do Ceará e ex-reitor da instituição. O entrevistado mantém escritório de advocacia com o nome dele. E é com o professor Cândido Albuquerque que converso no programa de hoje. Professor Cândido, o nosso muitíssimo obrigado pela presença. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo. Eu é que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, manter esse diálogo que eu acho sempre muito saudável, muito inteligente com você. E acho que discutir política é uma necessidade hoje no Brasil. Não é só no Ceará, no Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, no Grupo Otimista. Muito obrigado pela parte que nos toca. O senhor é um dos mais experientes juristas do Ceará, é professor de direito aí que, por onde passaram-se algumas gerações, né, de hoje, grandes advogados, tem um escritório renomado no estado, de projeção nacional, etc. E deve ter assistido, professor, muitas etapas, né, do direito, não só na aplicação no dia a dia, mas também na política, né, já que a gente, quando fala de direito especificamente do constitucional, a gente está falando ali do equilíbrio entre os poderes, dos pesos e contrapesos, da autonomia de cada um, etc., da harmonia principalmente, né? E aí eu pergunto, do alto da sua experiência, quando o senhor olha ali para o noticiário, para Brasília, o que o senhor capta em relação à relação entre os três poderes, o professor? Erivaldo, essa é uma questão muito importante que você levanta nesse momento. A democracia, no Estado democrático de direito, para que a democracia flua, é preciso que haja respeito pelas competências. A separação dos poderes, ela se dá pela divisão de competência. Quando um poder invade a competência do outro, como, por exemplo, quando o judiciário, no ativismo que a gente encontra hoje, invade a esfera de competência do legislativo ou do executivo, nós temos um desequilíbrio. Faltam os freios e contrafreios. E é o que nós estamos vendo hoje. Para o cidadão comum, via de regra que não está muito afeito a essas questões, isso passa, de certa forma, despercebido. Mas isso é fundamental. Toda essa crise institucional que nós vivemos hoje, esse sistema de troca entre executivo e legislativo, e agora entre o judiciário e o legislativo, você vê, por exemplo, o ministro Supremo pedindo para o legislativo proteger o judiciário, porque houve um excesso no judiciário. Tudo isso se deu pelo ativismo do Poder Judiciário, que passou a interferir nas esferas de competência dos outros poderes. Porque a gente fala muito de separação de poderes. E eu vejo que, por exemplo, o Senado, que devia ter a responsabilidade de orientar a nação sobre esse tema, porque o que se imagina de um Senado é de senadores que são preparados, pessoas com história de vida. Com muita experiência Com política. muita experiência. Ali tem muitos ex-governadores, inclusive. Tem formação intelectual, para que possa, por exemplo, fazer o contraponto nas discussões do Supremo. Então, as pessoas, quando falam em separação dos poderes, elas não identificam exatamente onde é que está isso. Sim. Isso está na competência de cada poder, no respeito à competência dos poderes. Na hora que essas competências são invadidas, a democracia passa o que nós estamos passando hoje.
Entendi. E pior, o que é mais grave, você não encontra no Senado da República nenhum senador ou pouquíssimos senadores que possam fazer o contraponto com os ministros supremos, dizendo, não, o senhor está errado, por isso, por isso e por isso. Olha, essa decisão aqui invadiu a competência que era do Legislativo, que era do Executivo. Olha o que aconteceu no caso do IOF. O Alexandre de Moraes, em uma só tacada, invadiu as duas competências, do Executivo e do Legislativo. Ele de uma vez só. Resultado, como vingança, o Legislativo não pautou a medida provisória. Você acha que o país pode andar dessa forma? Você acha que nós vamos construir uma democracia? E não apareceu ninguém no Legislativo para defender. E veja bem, o Supremo ainda marcou uma audiência de conciliação, tipo assim, fiquem submetidos aqui ao meu julgo. Isso não é possível. Então, eu acho que esse desequilíbrio é muito ruim para a nossa democracia. É ruim para o Executivo, é ruim para o Legislativo, para o Judiciário. Ninguém ganha com esse desequilíbrio, com esse ativismo do Poder Judiciário, mas você encontra também, o Executivo faz a mesma coisa, e às vezes o próprio Legislativo tenta invadir a esfera dos outros. Então, eu acho que é preciso a gente refletir melhor sobre o que nós estamos precisando, por que nós estamos vivendo essa crise tão grande. Quer dizer, é justo que o Legislativo viva hoje trocando emendas parlamentares por aprovação? Quer dizer, é preciso que a população saiba o seguinte, olha, esses pacotes de bondade normalmente são pagos pela sociedade. Exatamente. Então nós temos que dizer não. Entendi. Professor, o que a polarização política, que a gente vive aí há pelo menos 2 eleições, qual a contribuição dessa polarização, contribuição negativa, eu suponho, para essa invasão de competência entre os poderes? É absoluto. O Brasil parou de pensar. Parou de pensar. Hoje nós vivemos uma discussão Lula e Bolsonaro. Eu acho que nós precisamos inovar. Isso reflete na relação entre os poderes? Reflete fortemente. Reflete fortemente, até porque não ficou explicado ainda esse comportamento do Supremo Tribunal Federal, que anulou, depois de ter convalidado muitas vezes as condenações do Lula, de repente anula o processo, quando já há prescrição, que não pode mais, e ele acaba sendo presidente da República. Como é que o cidadão comum vê isso? Qual é a referência? Qual é a percepção estética que o cidadão comum tem da probidade administrativa? Então, são questões que eu acho que vão ser colocadas agora. Para o cidadão comum, o senhor diria que aquilo ali foi uma solução arranjada? Arranjada. E é algo que bate muito forte no sentimento negativo da população. As coisas precisam ocorrer com transparência. Por exemplo, eu não acho que as urnas eletrônicas sejam ruins, não. O que eu acho é que o cidadão tem que controlar. A apuração dos votos, a contabilização dos votos, não é para ser feito dentro de uma sala, dentro do TSE. Não. Eleição no mundo inteiro é a sociedade que comanda. No mundo inteiro. No Brasil, nós judicializamos. Há algumas entidades que acompanham, né? Inclusive a própria OAB. Mas não tem o controle. Não tem. A OAB hoje, lamentavelmente, ela é uma mera sombra do que foi no passado. Mera sombra. E se você olhar, por exemplo, aqui no Ceará, as relações institucionais são muito fortes, né? Muito fortes. Não tem mais independência nenhuma. E a nacional está da mesma forma. Não é possível. E a gente fala muito hoje nessa questão do julgamento do 8 de janeiro, etc. Para mim, o que choca em tudo aquilo foi o desrespeito ao devido processo legal. Não entro no mérito. Sou contra qualquer ação que vandalize ou que tente atentar contra a democracia. Eu sou radicalmente contra. Mas nenhuma punição pode ser de forma ilegal como foi aquela. Chegou-se ao ponto de oferecer uma denúncia contra o réu e o advogado da tribuna dizer, ora, mas o que foi apreendido no telefone e no celular e no computador do meu cliente não está nos autos. E o relator disse, não, se não está nos autos é porque o Ministério Público não usou, então não está sendo usado na denúncia. Isso é seletividade de prova. Eu não imaginava ver isso na mais longínqua comarca. Muito mesmo no Supremo Tribunal Federal. Porque se alguém é culpado, vamos punir.
mas vamos punir respeitando o devido processo legal, porque isso é uma conquista civilizatória da qual nós não podemos abrir mão. Nós temos hoje os ministros supremos estão sendo punidos pelos americanos. Você imagina o que é isso? Imagina o que é isso? Tudo porque o Brasil polarizou e nós deixamos de buscar institucionalmente a evolução das nossas instituições, o aprimoramento das nossas instituições. E isso pode parecer para o cidadão comum uma coisa banal, mas não é. Isso é fundamental. As instituições precisam ser prestigiadas. Elas, primeiro, isso é como tolerância zero. Quem primeiro tem que respeitar a lei é o Estado. Muito bem. Agora há pouquinho, professor, o senhor falou da relação entre os poderes um pouco ali invasiva mutuamente e cobrou responsabilidade do Senado, que meio que assistiu de plateia, né? Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, essa apatia do Senado, esse incômodo, é porque é o Senado, enquanto função privativa, que faz ali a abordagem do candidato, né? Faz ali o interrogatório, não, faz a sabatina, né? Para poder aprovar em definitiva a indicação do presidente da República, se tem a ver com esse processo, com esse rito. E o segundo ponto é saber se o senhor concorda com essas ameaças, vamos falar assim, de abertura de processo para promover o impeachment de ministro do STF. Bom, em primeiro lugar, não é propriamente uma ameaça dizer que vai fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Isso é papel do Senado da República. Está nas atribuições. Está nas atribuições dele. Por exemplo, no dia que o Barroso foi lá e declarou: nós vencemos o bolsonarismo, nós não sei o quê. Perdeu Mané na história? A Mané foi nos Estados Unidos. Estou dizendo aqui no Congresso da Uni. Lembre-se que ele era presidente do TSE quando se tentou fazer o voto impresso e ele foi ao Congresso Nacional trabalhar contra isso. Portanto, ele participou da eleição. Como é que um ministro que participa da eleição, presidindo o TSE, diz depois que venceu a pessoa que... O Bolsonaro, no caso, que foi derrotado? Declarou que teve lado, né? Como é que o ministro supremo faz aquilo e o Senado não faz nada? E o Senado da República não faz nada? Não é a favor do Bolsonaro, não é a favor do Lula, é a favor da instituição. Era o Senado chamar: ó, Barroso, já que você estava no Supremo, estava no TSE e você está dizendo que tomou partido, que derrotou o Bolsonaro, você não podia fazer parte disso, você vai sair. Nós vamos lhe tirar. Nós não queremos ninguém no Supremo fazendo isso. Esse é o papel do Supremo. Entendi. Para proteger a presidência da República, para proteger o Lula, para proteger o Bolsonaro, para proteger todos nós. Porque o Brasil está polarizado entre Lula e Bolsonaro. Vamos passar essa página. Vamos passar essa página. Tem tanta gente boa aí, tanta gente boa que a gente merecia, que nós merecíamos prestigiar. Eu sempre digo o seguinte, olha, um presidente que o Brasil não teve, que deveria ter tido, Tasso Gereissati. Você já imaginou se Tasso tivesse sido presidente do Brasil? Com a lógica administrativa que ele tem? Seria outro país. Seria outro país. Aí você vê o Ciro, cara com a competência do Ciro. Agora o Tarcísio de Freitas. Então, vamos buscar. E na esquerda? A esquerda tem muita gente boa também. Agora, fica essa briga que a gente não pensa no país, pensa só nos candidatos. É preciso renovar. E esse personalismo chega ao Supremo, né? Inclusive, na relação pessoal, etc. Porque Lula diz: não vou indicar amigos. Indicou o advogado dele, depois indicou o Flávio Dino. Quer dizer, o Toffoli também. O Toffoli, nada pega no Lula. Ele vai dizendo e vai ficando por isso mesmo. E a população parece que está anestesiada, né? Inebriada, não faz uma visão crítica. E isso é fruto dessa polarização. Entendi. Na polarização, você é a favor de um ou de outro. Você não tem a terceira via. Nós precisamos buscar essa terceira via. Nós precisamos trabalhar isso. E, em regra, o debate é superficial, né? Absolutamente superficial. Na hora que você polariza, você esquece a mensagem e pensa só no mensageiro. O problema seu passa a ser o carteiro e não a mensagem que está na carta. E outro detalhe que, enfim, já até abordei, não é de minha lavra, mas eu abordei uma vez na coluna,
que eu tenho no Jornal Otimista, que é o seguinte, que quando Da qual eu sou leitor diário. Ah, muito obrigado. É que quando a pessoa já está convencida de algo, os detalhes pouco importam, né? Ou seja, a polarização é um pouco isso, né? Você é A ou B, o que está no meio da discussão, no mérito... Não importa. Não importa. Porque né? a polarização, ela traz uma cegueira ideológica. Ou seja, que é exatamente a incapacidade de refletir sobre o que está entre o certo e o errado. Você acha que você está certo, então o seu candidato é fulano, e só tem esse outro. Não vê os tons de cinza. Não assim. vê. Não vê. É o branco ou o preto, né? Porque, veja bem, em 89 nós tínhamos um leque muito grande de candidatos. E eu lhe confesso a minha dúvida na hora de votar. Eu fiquei em dúvida na hora de votar. Porque tinha o Mário Covas, que era um cara muito bom, tinha não sei o quê. E eu fiquei naquela história ali. Isso é muito bom, porque aí eu fui procurar os programas, né? Os programas, as linhas de desenvolvimento que cada um pensava para o país, o que cada um pensava sobre democracia, sobre justiça social. Aí você... Aqui nós não temos hoje isso no Brasil. No Brasil hoje você é Bolsonaro ou você é Lula? Isso é muito ruim para o país. Reflexão sobre as outras pessoas que estão ao redor, às vezes muito melhores e quase sempre são. E, quer dizer, nós ficamos só apaixonados, por um lado, nessa dicotomia, ou é um ou é outro, por que não um terceiro? Vamos procurar uma ideia nova. Eu acho que é isso. E é isso que eu estou propondo nas intervenções que eu tenho feito na mídia, nas redes sociais. Eu tenho procurado fazer essa reflexão, por uma razão muito simples. Sim. A dicotomia traz um problema ainda maior, que é a propaganda. Quando você só tem, como hoje nós estamos vendo no Brasil, é a propaganda. O governo faz a propaganda positiva e a realidade mostrando outra. Só que você não tem uma terceira via, acaba prevalecendo a do governo. Olha como é ruim. Entendi. Porque ele tem muito mais força, ele tem muito mais dinheiro e é mais orgânico na publicidade. Muito bem, vamos falar ainda sobre estes e outros pontos daqui a pouco, professor. Ao longo do programa, se o senhor quiser, pode deixar o seu endereço nas redes sociais para seguir esse debate lá. Como é que ele encontra? Albuquerque Cândido. Albuquerque Cândido. Albuquerque Cândido. Que já tinha alguém botou Cândido Albuquerque lá, eu tive que botar Albuquerque. O invertido, tá bom. No Facebook é Cândido Albuquerque. Muito bem, daqui a pouco a gente repete para quem ainda não anotou, tá bom? Daqui a pouco, portanto, a gente retoma o super bacana papo de hoje com Cândido Albuquerque, o nosso entrevistado do programa Política, aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e aqui comigo Cândido Albuquerque. Ele é professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, é advogado, é um agitador aí na área da política, não é isso, Cândido? Para quem ainda não anotou, como é que ele encontra nas redes sociais? O Instagram é @Albuquerque Cândido e no Facebook Cândido Albuquerque. Muito bem, eu falei aqui de agitador político porque o homem é político, é um ser político e em momentos efervescentes, né, a gente às vezes é chamado para algumas missões, né. Circula muita informação de que o senhor tem pretensões de disputar, pelo menos de avaliar a possibilidade de entrar na corrida para o Senado. E eu queria, meio que na linha dever de casa, né, o senhor que acompanha muito bem os mandatos dos nossos senadores, né, lhe perguntar qual seria a síntese do trabalho de cada um. A gente tem o Camilo, que está de licença porque é ministro da Educação, tem lá Augusta Brito como primeiro suplente e temos os dois senadores que estão indo para a reta final do mandato, Cid Gomes e Eduardo Girão. Pode ficar à vontade. Bom, vamos começar aqui pelo Cid. O Cid tem uma história muito bonita no Ceará, né? Foi governador, um homem que pensou o Estado. Eu tenho muita admiração pelo Cid, tenho uma relação pessoal com o Cid muito grande. Tenho admiração, acho que ele fez um trabalho muito bom. Da mesma forma, o Girão. O Girão surpreendeu pela coragem, não é? Ele tá saindo, não quer mais continuar, mas o Girão fez muito bonito, não é?
Eu acho que ele cumpriu o mandato. Já o Camilo, que foi governador durante muito tempo aqui no Ceará, eu acho que ele não avaliou corretamente a suplência, não é? Eu não tenho nada contra a Janaína, nem contra a Augusta. Pelo contrário, tenho o maior respeito pelas duas. Entretanto, eu não tenho visto o protagonismo das duas no Senado da República. Inclusive, quando tem qualquer votação importante, o Camilo vai lá, vota e sai. Quer dizer, eu acho que o Senado não comporta isso. Eu acho que não comporta. Eu acho que o Senado, a função institucional do Senado não permite isso. Veja bem, o Camilo não exerceu nem um dia. E eu acho que não é por aí. Se você não vai exercer, você precisa colocar alguém que tenha o protagonismo que você teria. Né? E eu não estou criticando, apenas acho que é questão de perfil. No momento em que o Brasil vive essas dificuldades, o judiciário invadindo as competências do Senado, do Legislativo, né? Excessos, como nós acabamos de mostrar, como aquele do Barroso, ir para um comício dizer que ele, que era presidente do TSE durante uma parte do processo eleitoral, dizer que ele dizer, nós vencemos o bolsonarismo, ali era caso de impeachment, claramente. E o Senado não fez nada, porque não tinha autonomia para isso. Não é contra A, contra B. Eu até conheço o Barroso, que era muito amigo do professor Paulo Bonavides. Sim. Cheguei a jantar com o Barroso, estive com ele mais de uma vez. Ele esteve aqui quando eu era diretor da Faculdade de Direito. Eu fui durante 8 anos diretor da Faculdade de Direito e depois fui ser reitor. Ele esteve conosco aqui. Então, eu não tenho nada contra, mas acho que a instituição, não vamos pessoalizar, nenhum ministro pode fazer aquilo que ele fez. Entendi. Como também, na condução do processo do 8 de janeiro, e eu não vou entrar no mérito, o devido processo legal é sagrado. É uma conquista civilizatória da qual nós não podemos abrir mão. Agora, eu acho que o Senado foi apático e tem muito a ver com essas questões que são colocadas aí, com todo respeito. Eu não quero aqui desmerecer ninguém, pelo contrário. Como eu acho que tem até pessoas lá no Senado que fazem um papel muito mais acanhado do que das duas suplentes do Camilo. E que também recebem a minha crítica. Entendi. Eu conheço um senador que eu me dou com ele, e não é aqui do Ceará, mas acho que ele não devia estar lá também. Por quê? Porque ele não tem protagonismo. E eu acho que o Senado, pelo número reduzido de senadores, não é verdade? Cada estado manda só 3, você vê que tem um número muito pequeno. E com a responsabilidade constitucional que ele tem, nós temos que colocar no Senado pessoas que sejam capazes de dar àquela instituição a sua dimensão institucional para fortalecimento da democracia. Talvez começando, procurando estudar o que é o Senado, o que faz um senador, sim. né? Que é o dever de casa simplório, né? É o dever de casa simplório. É o mínimo. É o mínimo. Mas acho que é pouco, aliás. É preciso que a pessoa Se você aplicar a prova a alguns candidatos, certamente a maioria vai bombar, né? Vai bombar, com certeza. Mas é mais do que isso. O enfrentamento que o Senado tem. Por exemplo, os ministros supremos são pessoas de boa leitura. Todos eles são de boa leitura. Então, debater com eles requer estudo. Requer que a pessoa tenha uma formação intelectual, jurídica, que seja capaz de mostrar, olha, espera aí, você é ministro, você está errado. Não faça isso, a democracia não suporta isso. O Estado Democrático de Direito... Vou lhe dar um exemplo aqui. Eu assisti uma palestra de um ministro do Supremo em São Paulo. E ele lá disse o seguinte, olha, criticam muito porque o Supremo se mete em tudo, porque julga todos os assuntos. Mas vocês precisam entender que é o cidadão, os partidos políticos que acionam o Supremo. E na hora não podia se falar. E depois não teve debate. Mas depois eu fui conversar com ele. Eu digo, ministro, me desculpe, seu argumento aí não vale. O senhor tem ideia de quantas ações a Suprema Corte Espanhola julga? A americana, a alemã? Não, pois não é assim não. O Supremo tem que ter autocontenção. E chegou a ação dizendo, não, isso não é da minha competência e não julga. Se julga incompetente. Você não pode impedir o cidadão de peticionar. Cabe ao Supremo, por isso é que tem que ter notório saber jurídico. Cabe ao Supremo dizer, não, isso nós não vamos julgar, porque não é da nossa competência. E aqui o que eles fazem? Eles julgam. E você não vê ninguém no Senado chamando. Criar uma comissão, por exemplo, não precisa tensionar. Cria uma comissão parlamentar,
não precisa de inquérito, chamada comissões especiais, criou uma comissão especial para debater com o Supremo e dizer, olha, isso aqui está errado. Você não tem competência para julgar isso, não. Converse com com os desembargadores, juízes, juristas, que todo mundo sabe que está errado. E é o argumento deles. Porque os partidos políticos... O CNJ seria um antídoto ou não? Não. O presidente é o mesmo, né? O CNJ, pelo contrário, o CNJ, ele rasga o artigo 22 da Constituição, que diz que a competência para legislar sobre matéria processual, por exemplo... Virou um cabide, Virou um cabide. Ele foi feito... A ideia é que o CNJ tivesse 60 a 65 funcionários. Uma espécie de corregedoria. Tem mais de 1.000 funcionários, com salários altíssimos. E ele passou a ser um órgão legislativo. Todo dia, ele legisla sobre matéria processual livremente. Livremente. Não tem... Perdeu completamente os limites. Ou seja, o CNJ, ele hoje é um problema para o Poder Legislativo. Deveria ser uma corregedoria, algo Era uma corregedoria. O papel dele era de corregedoria. Mais restrito. E ele foi avançando. Hoje ele estabelece teto de remuneração, gratificações, estabelece regras processuais civis. Coisa que era para estar no Código de Processo Civil, eles botam como resolução, o que a Constituição não permite. E você não vê um contraponto, está faltando alguém, e aí tem que ser o Senado. Até usurpando as funções do Congresso. É a questão de competência que eu falei. Quer dizer, separação dos poderes se dá pela competência de cada um. O CNJ hoje está invadindo tanto quanto o Supremo as competências do Legislativo. Isso é muito ruim para a democracia. O Estado democrático de direito precisa da separação dos poderes. Muito bem. Que se dá pela competência. Voltando aqui, o senhor falou agora há pouquinho que cada estado tem direito a apenas 3 senadores. Eu considero isso importante, Cândido, porque um estado pobre como o Ceará, ter 3 senadores, ao passo que estados ricos como Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, também cada um tem apenas 3, isso é um encontro de iguais lá em Brasília, porque São Paulo tem muita força política e econômica, mas o Ceará, assim como outros estados do Nordeste, precisam muito das suas bancadas para poder compensar essa diferença lá em Brasília. E a gente não vê, de maneira geral, as bancadas estaduais de estados pobres, como o Ceará, tentando fazer essa diferença, tentando, na sua representação igualitária com estados ricos, né, ir lá para cima e puxar para si uma pauta que nos diga respeito, né? Com certeza. Eu acho que o número de senadores, 3, está perfeito. Não precisa aumentar nem diminuir. Em alguns países, o número de senadores que tem o sistema bicameral tem só 2 senadores, mas os 3 aqui eu acho que está muito bom. A questão é essa que você falou. É você ter pessoas mais que altivez, têm né? grandeza para fazer esse equilíbrio. Ceará já teve. Ceará já teve Virgílio Távora, rapaz. Você vê o tamanho de Virgílio Távora? Um homem que tinha... O próprio Mauro Benevides sempre teve um protagonismo muito bom, né? O Tasso Gereissati. Quer dizer, nós já tivemos um Senado muito poderoso. O Cid também agora fez um trabalho bom, o Girão. Quer dizer, nós temos uma história que mostra que nós podemos escolher bem os nossos representantes. A questão é o cidadão não delegar isso. Não delegue isso para o partido político. Não delegue isso para a máquina de propaganda. O suplente deveria ser votado também? Não, eu acho que esse sistema aí fica bom. Senão confundiria. Só são 3 por estado. Eu acho que a suplência... A questão é você. Se o senador não vem acompanhado de bons suplentes, não vote nele. Porque ele pode se afastar por qualquer motivo, morrer, ser impedido, etc. E vai alguém que não esteja preparado. Então eu acho que o suplente é tão importante quanto o senador. Até porque são 8 anos. 8 anos, a possibilidade do suplente assumir é muito grande e acho até que deve assumir. Eu acho que quem é suplente deve assumir. Se você escolheu alguém qualificado, não acho justo que ele fique 8 anos como suplente sem dar uma contribuição. Acho justo que se dê realmente a oportunidade. Agora, não renunciar ao cargo, ou sair do cargo, se afastar. Aí não. Aí eu acho que tem que ter um limite. Eu acho que precisa até limitar isso. Entendi. Agora há pouco o senhor falou das relações pessoais que às vezes interferem nas relações institucionais, Cândido. O senhor é professor de Direito há décadas e nesse tempo o senhor viu gerações e mais gerações se formarem, né? O advogado de hoje não tem a cabeça do advogado de 20 anos, de 30 anos atrás.
e com as redes sociais a ideia de proximidade é muito maior. Eu estou falando tudo isso para dizer que isso interfere na relação entre representantes de poderes. Brasília, você conhece todo mundo, as noites de Brasília são muito movimentadas em restaurantes, em encontros políticos, etc. É difícil você estar num bom restaurante que você não encontre ministros, senadores, etc. Então, essa relação, ela não deve ser enclausurada. Então, assim, é do jogo, Cândido, que essas relações pessoais, de alguma forma, façam com que as relações institucionais respirem, né? Isso faz sentido para o senhor? Faz, total, absolutamente. Faz total sentido. Inclusive, eu tive uma experiência muito grande na universidade. Você vai para o exterior fazer um convênio, estabelecer uma relação, um convênio para pesquisa, etc. e tal. Na hora que você senta com a equipe da outra universidade, você passa a tarde toda negociando cláusulas, ajustes, dificuldade, técnica, né? marca para outro dia, mas sai para jantar, conversa. Muda completamente. Você desarma, essas relações pessoais são muito importantes. Você conhece melhor a pessoa, passa a confiar melhor. Eu, algum tempo atrás, para minha tristeza agora, esses convênios foram cancelados, eu estive em Israel e lá conheci um dos maiores pesquisadores na área da medicina. Esse rapaz está fazendo um trabalho muito importante, o professor Marcelo, na área da leucemia. E aqui no Ceará, nós temos o professor Fernando Barroso, que também faz esse trabalho. E eu fui lá, gravei um vídeo, mandei para cá, conversei. Quando eu cheguei aqui, eu preparei um congresso e trouxe o professor Marcelo aqui. E à noite nós fomos jantar na minha casa para que eles conversassem, para fazer essa aproximação, que infelizmente agora foi rompida, não é? Por conta dessa tomada de partido da universidade a favor de Gaza, Hamas, etc. Ficou contra Israel e rompeu, que eu acho que a universidade tem que ser um ponto de equilíbrio. A universidade deve buscar promover a paz, jamais tomar um partido, principalmente de um país distante, que nós não temos nenhuma razão, está fora da nossa geopolítica e tal. A gente deve dar um apoio para buscar a paz. Esse é o papel da universidade. Não tomar partido, romper com um país porque está apoiando o outro. Ué, o que houve lá no dia 7 de outubro, né? Foi uma barbaridade também. Então eu acho que eu fiquei muito triste, porque eu sei o sacrifício que eu tive para ir lá e fazer essa aproximação. Para de repente isso ser rompido por razões ideológicas. Eu fiquei muito triste. Eu acho que a universidade não funciona assim, não funciona. E isso acaba replicando na comunidade. Sim, eles ficaram muito magoados. Formato, não, às vezes, eu tive contato depois com os professores israelenses, eles ficaram muito magoados. Muito magoados. Porque achavam que a universidade não tinha que se meter, não era um assunto dele. Eu acho que vai ser difícil agora retomar. Entendi. Não retomar. E veja um laço que às vezes passa décadas para ser construído. Né? Eles inclusive sabem o que eles fizeram com a Universidade do Arizona, que nós ficamos sem contrato de 2011, por falta de relação pessoal, de 2011 até 2022, quando eu fui lá refazer o convênio. A Universidade do Arizona tinha formado mestres e doutores 182 para o UFC. Em 2011, houve um problema do reitor com uma delegação que veio do Arizona para cá. E eles não renovaram mais o contrato. Em 2015, a universidade tentou, não conseguiu. Em 2022, eu fui lá e renovei os contratos. Muito bem. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje, com o nosso convidado Cândido Albuquerque. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Aqui comigo no programa Política, o nosso convidado de hoje, Cândido Albuquerque. Ele é advogado, professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, foi diretor da Faculdade de Direito, foi reitor, já falei, né, da UFC, e aqui comigo tratando de algumas questões que a gente já lidou, né, que essas relações institucionais, o papel do Senado, Supremo, etc. E agora vamos focar aqui um pouco na aldeia, professor Cândido, falando do Ceará, olhando para 2026. Mas para a gente começar do começo, eu queria saber em rápidas pinceladas como é que está o governo Eumano de Freitas na sua avaliação.
Olha, eu faço uma avaliação muito ruim, a começar da violência, né? As facções dominaram o Estado, realmente dominaram o Estado. Eu acho que sem segurança a gente não evolui muito. O que você tem são números. Aliás, no Brasil a gente costuma trabalhar com números. Você pega uma manchete no jornal e diz, não, olha, nós estamos combatendo as facções. Como? Há muito pouco tempo as facções fizeram um show pirotécnico comemorando a tomada de bairros inteiros. Bairros inteiros. O sábado passado foram 17 homicídios num dia. Como é que se fala em segurança num estado desse? O Estado fala que é um problema nacional. Isso amortece a crítica do senhor? Não, pelo contrário, agrava. Porque quem está no contexto federal também é o PT desde 2003. Desde 2003 que eles estão lá. A história do alinhamento. Do alinhamento. Esse alinhamento é muito ruim. Aliás, não é democrático, não é republicano esse alinhamento. Esse alinhamento, governo federal, estadual, municipal, ele é muito ruim. Ele tira aquela capacidade de reflexão que a gente estava falando. E lembre-se que há muito tempo atrás, na época da disputa com o Juracy, o fortalezense nunca permitiu isso. Que o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza ficassem no mesmo partido. Nós precisamos pensar nisso. Ano que vem nós vamos ter aí. E cada um tentava fazer o melhor. O melhor. É óbvio, cidade... hoje não precisa mais fazer isso. Hoje a disputa é por cargo, a disputa é por espaço político. Quando você cria essa disputa, quer dizer, você tem um governo federal num partido, o estadual em outro partido, haverá uma disputa para ver quem está fazendo mais, quem faz melhor, quem está agindo com mais probidade administrativa. Isso é fundamental. Um de olho no outro. Né? Um de olho no outro. E a população se coloca aí sim como fiscal. Mas no momento que você faz esse alinhamento para mim, ele é um alinhamento absolutamente negativo. O que precisaria ser feito para minimizar, mitigar essa história das facções, como o senhor colocou? A inteligência policial, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar o fluxo financeiro. Eu venho debatendo isso desde 2015. Eu tinha uma coluna no jornal onde eu batia. Mas o que o governo faz? Ele acha que vai combater facção com batalhão raio. Isso é o maior erro que pode existir. Polícia Militar não tem cartório, ou seja, não faz investigação. A Polícia Civil é quem faz. Então, nós temos que priorizar a investigação para cortar o fluxo financeiro. A polícia científica chamada, né? Polícia científica e a polícia investigativa. É o delegado de polícia com o escrivão, com os agentes de polícia, com os inspetores para investigar. Licitação lá, tal. Quem é que está participando? Porque as facções estão participando de licitações. Hoje a denúncia que ela participou das bets. Como é que um país dominado pelo crime da cria bet? Como é que ainda aumenta a jogatina? Que, claro, vai parar na mão das facções. Isso é óbvio. Isso é muito ruim. E na política eleitoral também, né? Na política eleitoral. E veja bem, eles estão indo fazer obras públicas. Estão envolvidos em distribuição de combustível. Estão querendo entrar no agro e o cidadão se torna vítima. A culpa não é do cidadão, não. Não é o cara que é do setor de distribuição de petróleo que está querendo se aliar, não. É porque o cara chega e toma. Então o Estado tem que dar essa proteção. Mas não é com um batalhão raio numa motocicleta de fuzil na mão que vai combater facção. Pelo amor de Deus. O rumo aí está totalmente errado. Aliás, fica a impressão que eu fico é que estão querendo combater com manchetes de jornais que prenderam tanto. Não, prenderam tantos faccionados. Que faccionado? Prenderam gente do 5º escalão, do 4º escalão, malandros se passando por faccionado para meter medo no bairro. Cadê os chefes que estão com dinheiro? Que Às banca. vezes nem está na periferia o chefe, né? O chefe normalmente não está. Recentemente estavam no Alphaville. Morreram aquele do helicóptero, estavam no Alphaville, que era do primeiro comando da capital, PCC. Estavam no Alphaville. Então é preciso a investigação sair primeiro da Polícia Militar e ir para a Polícia Civil. Usar a inteligência, fazer um mapeamento do dinheiro. Qualquer suspeita, por exemplo, de participação do crime organizado em uma licitação, vai para cima. Vai em cima, vai atrás, que chega. Botar um pouco mais de molho nesse papo aqui. Nesse contexto que o senhor acaba de colocar, qual seria o diferencial, se tiver algum diferencial, de Ciro Gomes no processo eleitoral? Bom, eu diria a você o seguinte, eu primeiro fiquei muito entusiasmado quando vi o nome do Ciro sendo lembrado, do Ciro Gomes sendo lembrado para o governo do Estado. Inclusive pontua bem em algumas pesquisas, né? Ah, sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Eu não acredito que o Ceará abra mão de ter o Ciro como governador. Eu não acredito.
Por quê? Porque nós precisamos dar um salto, nós precisamos dar um passo. Nós precisamos andar, nós precisamos de alguém que pense o Estado, que pense de maneira sistêmica o Estado, para estabelecer um desenvolvimento do Estado. Que vá da saúde, vá em qualquer hospital, tente marcar uma consulta, uma pessoa humilde, para ver a dificuldade. Tem setores na saúde que melhoraram. A educação, se fala muito na educação, mas na hora que você vai para a formação do capital humano, eu já fiz essa discussão, inclusive, no grupo do Otimista, nós não temos, nós somos o 19º estado na formação de capital humano, que é a formação da pessoa para o trabalho, em qualquer área. Sem competitividade, no caso. Para a formação possível, é a mão de obra que você tem para ser um empresário, para ser empregado, para ser empreendedor, para ser operador de máquina, porque hoje são todas muito sofisticadas. Então, essa formação do capital humano, a educação é voltada para isso. Quando você sai daqui, a educação tá boa, mas quando você chega na formação do capital humano, ela está lá embaixo. Aliás, o país que faz 3 avaliações do ensino infantil ao ensino médio, não está certo. Nenhum país do mundo faz isso. Nós precisamos acompanhar isso muito mais de perto. Mas voltando ao Ciro. Então, quando eu vi o nome do Ciro sendo apontado, aí eu me entusiasmei, inclusive, de marchar junto com ele. Quero dar uma contribuição. E eu quero dar essa contribuição. Eu tive já com ele, conversei com ele. Quer dizer, eu fiquei entusiasmado com a ideia de que ele... O Ciro já tem uma contribuição muito grande para o Brasil. Eu acho que o Ceará agora está precisando dessa contribuição dele, até para a gente sair. Nós estamos muito aprisionados a um partido. Nós precisamos de alguém, primeiro, que tem independência, tem autonomia de pensamento, conheça o Estado, saiba estabelecer um plano de desenvolvimento, saiba comandar, saiba fazer gestão com liderança, com respeito. Eu acho que é isso que nós estamos precisando. E criar, quebrar essa bolha aí de um mesmo partido no governo federal, do estadual e aqui na prefeitura, será muito bom para todas as pessoas do Ceará, inclusive para a democracia. A disputa deixará de ser por cargo, passará a ser por quem está gerindo melhor o Estado. Então essa é a questão que deve ser colocada. E eu quero estar ao lado do Ciro, já disse a ele, eu quero estar marchando do lado dele, pelo bem do Ceará. Eu não vou marchar contra ninguém. Eu não sou contra ninguém. Não sou contra o Camilo, não sou contra o Evandro, não sou contra... Evandro, que aliás tem um carinho muito grande, nem contra o Elmando, contra ninguém. Contra o Romeu Aldigueri, pessoa com quem tenho um bom relacionamento, conheci na universidade, foi meu aluno, tenho muito orgulho disso, porque ele é um cara que pontua bem. Enfim, mas o que eu quero dizer é que eu não marcho contra ninguém. Eu quero marchar a favor do Estado do Ceará. Entendi. Na base do governo, se a gente estiver falando de disputa para o Senado, a gente tem muitos nomes já colocados, inclusive o ambiente até anda meio tenso porque tem muitos pretendentes, né? Na base aqui dos opositores já começam a surgir vários nomes, né? Alguns colocados anteriormente e outros que vêm surgindo, né? O senhor sendo mais uma opção, isso não iria dificultar a formação de uma chapa? São apenas o quê? 2 cabeças de chapa para o Senado com 2 suplentes cada, né? Então a gente está falando aí de 6 pessoas, né, no total, né? O senhor entraria então com essa disposição de chapa para o Senado, é isso? Bom, essa é a ideia, mas é uma coisa que eu estou tentando aliar. Mas a primeira pergunta que eu me fiz foi o seguinte: quando o nome do Ciro foi colocado, eu disse, bom, eu vou ficar do lado do Ciro, como é que eu posso ajudar? Então a pergunta que eu me faço é o seguinte: eu teria uma contribuição a dar no Senado? Seria importante? Ou eu seria uma pessoa sem protagonismo lá no Senado? Então, eu primeiro me fiz essa cobrança, como eu fiz quando eu fui para a universidade. A universidade que estava lá atrás, que eu deixei no primeiro lugar do Norte e Nordeste. Inclusive as pós-graduações. E eu patentes, deixei lá. inclusive, né? Patentes, a universidade tinha 65 anos, quando eu assumi, tinha uma patente. 4 anos depois eu deixei 46 a mais, ficaram 47. Então, eu primeiro me perguntei, eu darei uma contribuição importante para a universidade? Ou a faculdade de Direito, quando eu fui ser diretor, que eu deixei em primeiro lugar no Brasil? Então, eu sempre me pergunto, no Senado eu daria essa contribuição? Essa que é a pergunta. E eu, até que me prove o contrário, por toda a minha trajetória, eu posso dar uma contribuição. Eu não preciso mais, graças a Deus, a vida foi muito generosa comigo. Pessoa pobre, que saí do interior do Piauí, me fiz do Ceará, hoje eu sou cearense, etc. A vida já foi muito generosa. O Ceará já foi bom demais comigo. Eu quero agora dar uma retribuição. E eu acho que o Ceará me preparou para isso. Então, é isso que eu quero fazer. Quer dizer, se eu puder marchar ao lado do Ciro, Ciro para o governo do Estado,
e eu tiver espaço para concorrer ao Senado da República, eu penso que eu posso contribuir. E é isso que eu quero que as pessoas avaliem. Se eu estou à altura de contribuir para o aprimoramento das instituições, da democracia, da justiça social, da educação, da segurança pública, que são áreas que eu conheço muito bem. Então, eu posso dar uma contribuição? E pergunto mais, eu tenho a coragem necessária para enfrentar os desafios? Geralmente essas perguntas não são feitas pelos demais candidatos, né? Mas eu me faço. Eu quero que as pessoas avaliem. O Cândido tem coragem mesmo para enfrentar um desafio? Ele é capaz de suportar pressões? Ele tem o preparo intelectual necessário para o cargo que ele está querendo conquistar? Quer dizer, eu estudei a vida inteira, né? Fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, e fiz até livre docência, me preparando para a vida. Para É escritor também, né? Eu escrevo, tenho livros, aliás, eu tenho o meu último livro aí, que eu fiz em parceria com o Sérgio Rebouças, né? Sobre os crimes financeiros. Isso. Ele tem sido muito citado. Está na moda crime financeiro. E o nosso livro tem sido citado com muita frequência. Na bibliografia, né? E eu fico muito feliz quando eu abro um trabalho que o nosso livro está citado. Então, são essas questões que eu fico. Se eu puder contribuir, eu quero ir. Olhando aqui para 2026, assim, de uma forma mais pragmática, o senhor vai entrar nessa disputa independentemente do Ciro? Essa é a primeira pergunta. A segunda, está tudo certo para o Ciro disputar o governo ou tem alguns senões? Não, eu estou convencido que o Ciro disputará o governo do Estado. Isso é um convencimento meu. Sim. Eu estou convencido que sim. E eu, assim, o meu caminho eu procuro fazer independente de qualquer pessoa. Com ele, o senhor mas eu quero marchar ao lado do Ciro. Meu objetivo é esse. Quer dizer, eu acho que a gente tem uma mensagem importante para o estado do Ceará. Eu acho que, eu posso estar equivocado, mas quero que as pessoas me avaliem. Eu acho que ao lado do Ciro a gente pode prestar um grande serviço. Eu sou fã do Ciro há muito tempo, né? Eu gosto muito do Ciro. Acho que no atual momento o estado do Ceará precisa do Ciro. Entendi. Eu acho isso. Essa é a reflexão que eu faço. E eu acho que eu posso dar uma grande contribuição. Quer dizer, tem nomes maravilhosos, Roberto Cláudio, por exemplo, um nome maravilhoso, e outros nomes aí que tem maravilhosos, né? Mas assim, eu me coloco, né, para avaliação, vamos ver como é que as pessoas vão avaliar toda essa a capacidade que eu tenho, a coragem que eu tenho, a formação intelectual, se de fato eu tenho um passado que justifique eu aspirar a esse cargo, não é? A biografia é determinante, é o que o senhor está querendo dizer, né? Eu acho sempre que é, sim. Mas se a gente dá uma olhada ali nos eleitos, às vezes a biografia não é. Às vezes o acordo político, a oportunidade, até financiamento, né? Mas aí é não pensar no Estado. Quando você vai por conveniência de pessoas que não mostram a qualificação, tem umas figuras que estão aí na política que já deviam ir para casa, né? Estava na hora de ir para casa. Porque estão há tanto tempo, não fizeram nada e tal. E pro pijama, né? E pro pijama porque já estão muito tempo sem fazer nada. Então, sempre atrelado ao governo, eles não mudam de posição. O governo é que muda. Eles estão lá no governo. Entendi. Sempre lá. Entendi. Eu acho que está um momento, o Brasil vive um momento que nós precisamos refletir sobre o nosso futuro a partir do nosso presente. Que país nós vamos construir para os nossos... Eu já não digo nem para os meus filhos, para os meus netos. Que país eu estou... Veja como o mundo evolui, né? Hoje eu já penso assim, que mundo eu vou deixar para os meus netos, né? Porque meus filhos já estão minhas filhas já estão encaminhadas, né? Então, assim, eu me pergunto muito isso. Que país nós estamos construindo? E é pensando nisso que eu me propus a marchar com o Ciro. Mas se ele não for, eu acredito que ele vá, meu nome vai ficar aí, eu vou colocar, vou tentar viabilizar, porque eu acho que a gente não pode ter medo. Entendi. Há um cálculo eleitoral sendo feito, Cândido, que diz o seguinte: se o Ciro entrar para governador, é muito provável que a oposição faça um senador. Se o Ciro não entrar, o cenário muda e provavelmente o governo faça 2 senadores. Esse cálculo faz sentido para o senhor? Acho difícil.
O povo do Ceará não permitiria isso. O quê? Dois senadores do governo. Não, porque aí é oficializar a vida política. O povo cearense não aceitaria isso. Então, o senhor acha que a oposição tem chances reais de fazer um senador, eu independentemente do Ciro? Independentemente do Ciro. Com o Ciro, tem a chance de fazer os dois. Até porque os nomes que estão surgindo aí no governo são nomes que eu acho que vai ter dificuldade de bancar esses nomes aí. Tem uns nomes aí que tem muita dificuldade, inclusive para explicar o passado, né? Entendi. O passado complicado. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei eu sei o que ele fez no verão passado. Entendi. E ele não vai conseguir explicar muita coisa. Para a gente finalizar, Cândido, uma corrida ao Senado geralmente é atrelada à cabeça de chapa ali para o governador, né? Então, um bom candidato a governador pode puxar os 2 senadores, né? É fundamental. Isso, o Girão, por exemplo, foi eleito fora da chapa, né? Que não foi freelance. Foi freelance, né? Isso pode acontecer em 2026? Eu aposto nisso. Na hipótese remota do Ciro não ser o candidato, mas essa ideia é minha. Não estou falando pelo Ciro, estou falando por mim, o meu desejo. Eu não terei nenhum problema de ser freelancer, nenhum. É dar uma oportunidade para o eleitor. Não vou dar uma oportunidade, não, eleitor. Você não está obrigado a ficar aqui oficialmente votando no mesmo partido. Está aqui, ó, tem um cara, vamos debater. E aí, como é majoritário, você tem a oportunidade do debate, da discussão. Vamos ver quem é que tem ideia, quem tem passado, quem tem presente, quem se preparou para o cargo. É isso que eu penso. Então, eu quero dar ao cidadão a oportunidade dele escolher em quem ele quer votar, qual é a linha que ele quer votar, sem essa polarização. Extrema-direita, extrema-esquerda, todo extremo é ruim. Todo extremo. A extrema-direita é tão ruim quanto a extrema-esquerda. Os dois não tem. E são muito poucas pessoas que são extremadas. O problema é que hoje no Brasil, quando você não concorda com a ideia de alguém, você diz que ela é de extrema. Ou de extrema esquerda ou de extrema direita. Porque falta diálogo. É verdade. Eu vejo muito poucas pessoas que são de extrema ou esquerda ou direita. Apenas pessoas que discordam de mim. Mas discordar de mim não faz de ninguém extrema direita ou extrema esquerda. Eu acho que o centro é o melhor local. Você não pode esquecer da justiça social, mas não pode esquecer do empresário que vai promover a riqueza, que vai promover... Você tem que fazer a junção desse crescimento para que todos vivam bem. Muito bem, Cândido Albuquerque, o nosso muitíssimo obrigado, gostei demais do papo. Apareça outras vezes, sabe-se lá se, como candidato, a gente vai ter aqui uma série de sabatinas e entrevistas especiais, etc. De repente a gente volta a se encontrar aqui nos estúdios da TV Otimista, né, no processo eleitoral de 2026. Até lá, o nosso muitíssimo obrigado, parabéns. E a gente vai conversando nas suas rápidas despedidas. Eu quero agradecer a oportunidade, eu realmente vou precisar de espaços para viabilizar a candidatura, a gente precisa de espaço, até porque eu não faço parte de nenhum governo, né? Não faço parte, mas eu quero agradecer a oportunidade, não só essa oportunidade de debater, mas de participar desse diálogo aqui tão inteligente, tão promissor, não é? Porque a gente tem a oportunidade de fazer reflexões que são muito importantes. Eu quero lhe agradecer pelo privilégio de ter conversado aqui com você na TV Otimista e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Um abraço a todos os cearenses. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.